Bom, pessoal, boa noite aí para todo mundo. Essa daqui é para quem tá com problema aí na distribuição do ar-condicionado das colunas traseiras, né, do C4 Picasso e da Gran Picasso. Essa é a caixa evaporadora do ar traseiro de um C4 Picasso, né? Aqui fica o soprador, né, o blower da coluna direita, e o ar que vai para a coluna esquerda sai por aqui, vai por um duto, por baixo do carpete do carro até a coluna direita. O que costuma dar problema são essas portinholas aqui que fazem a mistura, né, do ar ambiente, a temperatura ambiente, né, com o ar que passa pela evaporadora gelada, quando ela está gelada. Ela se movimenta, tá vendo? Nesse sentido, para baixo e para cima, são independentes. Essa do lado direito, essa do lado esquerdo, são independentes, e elas que misturam o ar e deixam ele na temperatura que você escolheu para os bancos traseiros. O que acontece é o seguinte: essas portinholas que eu mostrei, elas são movimentadas, né, comandadas por um servomotor, por um motor de passo. Esse motor de passo, por sua vez, é controlado pelo computador do ar-condicionado, pela caixa de controle do ar-condicionado. E ele que movimenta as portinholas. O que acontece é o seguinte: toda vez que você liga o carro, depois de um certo tempo com o ar desligado, o computador do ar-condicionado faz uma checagem da posição desse motor. E o jeito dele fazer isso é levando a portinhola até a posição mais extrema nos dois sentidos. Quando ela chega ao final de um curso, digamos assim, ela esbarra. Isso faz com que o motor trave e a corrente se eleva, né? A amperagem no motor se eleva, e assim o módulo sabe que o motor chegou no final do curso nesse sentido. Depois ele faz o movimento contrário, e aí o computador do carro, do ar-condicionado, sabe que ele chegou no sentido, no final do outro sentido de abertura. E assim depois ele consegue contar os passos que ele precisa fazer para colocar a portinhola na posição necessária de acordo com a temperatura selecionada no painel de controle do ar-condicionado. Pois bem, acontece que esse motor tem um torque muito grande. Ele já está um pouco solto aqui, mas ele é preso por 3 parafusos, mas eu já deixei solto aqui para facilitar. Esse motor tem um torque muito grande. E acontece que quando a portinhola chega no final, em alguns casos, ou na maioria dos casos, o plástico do qual o acionador da portinhola é feito não suporta o torque do motor e acaba se quebrando. Vou mostrar aqui. Tirei o motor, tá vendo? Tem um eixo aqui sextavado e ele se encaixa aqui. Esse daqui é uma peça que já está quebrada, inclusive. Tá vendo? Aqui tem um final, ele esbarra aqui na borda da caixa. Quando chega nesse ponto, significa que a portinhola está na posição ar todo frio. E quando ele desce no sentido contrário, ele também esbarra aqui no fim de curso. Não sei se dá pra ver porque saiu um pouco de foco, mas ele esbarra aqui e chega também no fim desse curso. Então, removendo aqui, a peça se quebra, tá vendo?
ela se quebra e aí dá origem aos famosos estalos. Uma série de 5, 6, às vezes até 7 estalos toda vez que o carro é ligado, depois de certo tempo que ele passa desligado. Por quê? Porque quando você liga, o computador do ar-condicionado faz um autoteste e posiciona o motor de passo do jeito que eu falei. Quando você desliga o carro, o computador do ar-condicionado armazena a posição do motor por algum tempo. Então, se você desliga o carro e liga depois, sei lá, de 3, 4, 5 minutos, ele já tinha a posição desse motor memorizada, então ele não dá os estalos. Mas se você deixa o carro desligado por uma, duas, sei lá, várias horas, ele precisa fazer o autoteste. E aí, quando ele leva a portinhola no sentido, o eixo pula aqui dentro, já que está quebrado. Ele pula aqui e dá os estalos. Pula desse jeito. Olha, ele encaixado aqui. E aí ele acaba não tendo como fazer força aqui. Ele desliza dessa forma. Bom, dito isto, eu encontrei uma solução. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Nas 2 vezes eu troquei o motor de passo, achando que fosse um defeito dele, até perceber o funcionamento normal. Então, assim, o motor só para e só faz o computador do ar-condicionado perceber que ele precisa inverter o giro dele para levar a portinhola para o outro sentido quando ele tem o eixo travado. Mas aí, ora, se o eixo fica pulando aqui, nessa peça quebrada, ele não percebe que o motor chegou no final, não faz o motor reverter a rotação, não faz a portinhola chegar no outro sentido, e isso grava um erro no computador do ar-condicionado. Erro no soprador direito ou esquerdo. É mais comum acontecer do lado esquerdo, desse lado aqui. O lado direito, mas o lado direito acontece também. O lado direito, girando a caixa aqui, fica aqui. O lado direito é um pouco mais chato de tirar quando ele está montado no carro, porque fica nesse sentido aqui. Digamos, essa daqui para lá é a frente do carro, para cá é a traseira do carro. Aqui, como eu disse, fica o ventilador do lado direito. Ele sai um duto nesse sentido aqui. E aqui é muito imprensado, porque tem o alçapão que fica atrás do banco, né? Que é muito difícil de chegar nesse motor aqui. Mas não é impossível não. Bom, o que eu fiz para resolver? Não adianta colar com super bonder, com nenhum tipo de cola isso aqui, porque o torque do motor é muito alto. Pra você ter uma ideia, não é possível segurar o eixo dele com a mão, não. Só é possível segurar o eixo dele e impedir o giro com o auxílio de um alicate. Senão você não consegue segurar. Isso dá para dar uma ideia de quão forte é esse motor. É a caixinha de redução ali que ele tem dentro, né? Bom, o que eu fiz? Eu colei com o Super Bonder só para ficar no lugar enquanto eu fazia o reparo definitivo. O que eu fiz? Eu não vou mostrar nessa peça aqui, porque demora um pouquinho e a peça pronta já está no carro. Já está no carro há uns 6 meses. Nunca mais deu defeito. Bom, o que eu fiz? Eu colei aqui com o Super Bonder para ele ficar montado aqui na posição correta. Assim. Peguei arame de cobre
né, num diâmetro, não sei dizer o diâmetro, mas para ser mais exato foi o fio de cobre de um cabo coaxial, desses cabos coaxiais de antena, só o fio de dentro mesmo, aquele rígido que passa por dentro de tudo. Eu fiz um furo aqui com um prego quente, um furo aqui e atravessei o, o fio de cobre de modo que ele abraçou todo esse entorno aqui e fiz 2 vezes, né? 2 furos passando por aqui, então ele abraçou toda essa peça. Depois que ele abraçou, eu torci ele, as pontas, para ele ficar firme e estanhei. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas só um instante. Para ilustrar melhor, pessoal, ele montado aqui preso. Não foi com esse arame aqui não, isso aqui eu só estou usando para mostrar o que eu fiz. Como se eu passasse assim, assim, e depois torcesse. Por isso que é importante o Super Bonder, senão ele não para montado. Entenderam? A diferença é que, ao invés desse arame passar nas bordas assim, como eu disse antes, eu fiz um furo aqui e passei ele por dentro, atravessando. Então isso deixou a peça muito rígida. Essa é a jaqueta de metal que eu disse. Então, uma vez encaixado o eixo do motor, quando ele faz força, que ele chega no final do curso, a jaqueta não deixa o plástico ceder. E ele nunca mais dá problema. Acho que a Citroën já deveria ter implementado algo parecido, porque eu acho que uma solução industrial ficaria muito mais elegante, né? Mas de qualquer forma, a que eu fiz em casa ficou muito boa. Não ficou com esse acabamento horrível. Eu repito que isso aqui foi só para demonstrar mais ou menos o que eu fiz. A peça pronta está no carro e não ficou dessa forma não. Como eu falei, é um arame de cobre que passa por um furo que eu fiz aqui e do outro lado também. Então ele dá essa volta aqui por dentro do furo, dá 2 voltas na verdade por dentro desse furo, e aqui tem uma volta parecida com essa, uma torção, e ele é soldado. É importante fazer com arame de cobre e que não seja muito grosso, porque depois a peça tem que encaixar aqui de novo e ela não pode atrapalhar o movimento do motor. Não sei se dá pra ver, mas ela não pode ficar raspando aqui, né? Que é onde tem o final do curso aqui mecânico do motor. Então, feito isso, nunca mais dá problema. E vocês vão ter esse ar-condicionado foda, que é o ar-condicionado do C4 Picasso, funcionando perfeitamente. Nunca mais vão ouvir esses estalos embaixo do banco do carona. E o mais importante, o funcionamento desse ar-condicionado é impressionante. Quem para ler o princípio de funcionamento, como ele reage aos pedidos de aumento de temperatura, de diminuição de temperatura, o jeito que ele mede a quantidade de ar que ele precisa gelar para dentro do carro é impressionante. Então tá aí, pessoal, uma solução simples e barata. Uma pecinha dessa eu nem sei quanto custa nova,
Não sei se vende na Citroën, mas o conselho que eu dou para quem comprar uma pecinha dessa nova, primeira coisa, antes que quebre a primeira vez, já faça a jaquetinha de metal para ela não quebrar nem a primeira vez. Porque evita ter que desmontar, é chato, tem que tirar o banco, evita ter que desmontar para fazer depois. Aí, a caixa, para ter acesso a ela. Tinha que ter falado isso lá no começo do vídeo, mas eu me esqueci. O banco do carona tem que ser removido. Isso é fácil, são 4 parafusos Torx. Tomar cuidado com o conector do airbag do banco do carona. Solta o conector com cuidado, retira o banco. E aí o carpete tem um corte por cima da caixa assim. E quando você levanta o carpete, por cima dessa capa, por cima dessa caixa, aliás, tem uma capa preta de plástico, que nada mais é do que um acabamento para isso aqui, para proteger um pouco essa caixa, a evaporadora, mas também é um duto que vem do ar da frente, né? Vem ar lá do painel, ar quente. Não é ar quente que mistura aqui não. Esse ar quente ele passa direto por um duto que passa aqui pelo lado e vai para a saída de ar que tem para trás, embaixo do banco do motorista e embaixo do banco do carona. Então ele não entra aqui, ele é desviado aqui por um duto de plástico, passa aqui pelo lado e sai aqui em outro duto, numa saidinha que tem no carpete, aqui atrás. Aí você tira levanta essa capa preta, ela sai com facilidade, aí você tem acesso à caixa. Não precisa tirá-la do lugar, aliás, não recomendo, porque aqui embaixo tem as entradas dos tubos de gás do ar-condicionado. Então não aconselho tirá-la dali não. E nem precisa soltar o motor daqui não, o blower não. Dá para ter acesso aos dois motores. O daqui com um pouco de dificuldade, mas o daqui o acesso é fácil. Basta soltar, remover essa peça. Na hora de remover, é bom que se use uma chavinha de fenda, porque ela tem uma trava. Tá vendo? Ela tem essa trava aqui, fica agarrada na portinhola. Mas mostrando pra vocês, não sei se dá pra ver. Mas é só colocar ele aqui nessa posição. Tá vendo? A trava tá aqui dentro, ó. Tem uma partezinha branca ali que é a trava. Basta com uma chave de fenda pressionar que ele pula pra fora. Pressionar a travinha enquanto você puxa aqui nesse sentido. Pronto, saiu. Faz a jaqueta, encaixa no lugar, monta tudo, tá pronto. Você nunca mais vai ter esse problema. Falou, galera, espero ter ajudado aí, espero que a solução quebre o galho aí de muita gente. Ok? Boa noite aí.